Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos falar sobre o potencial produzido por uma carga. Para isso, nós vamos considerar uma carga pontual, de carga positiva, tá? E carguinha Q. De modo que o campo elétrico produzido por essa carga positiva aponta radialmente para fora da partícula. E nós queremos calcular o potencial elétrico produzido a num ponto P, em uma distância R da carga Q. De modo que eu vou trazer uma carga Q0 do infinito até o ponto P. Então, eu vou conduzir através de uma trajetória uma partícula que está infinitamente separada da carga Q e vou trazê-la e colocá-la sobre o ponto P. E eu vou fazer isso da maneira mais simples possível. Então, eu vou utilizar uma trajetória, que é uma linha reta que passa pelo ponto P e pela carga a carga Q. Ok? De tal forma que o deslocamento dl ele é proporcional ao dr. Colocando aqui qual é o vetor campo elétrico e o deslocamento feito pela carga Q0, eu percebo que o campo elétrico aponta para fora, na direção contrária à da trajetória, né? Então, meu dl aqui aponta em sentido contrário ao campo, diferentemente do que foi posto no livro de vocês. No livro de Física 3 do Halliday, ele coloca uma partícula no ponto P e leva ela até o infinito. Tomem cuidado com essa descrição. De modo que um pequeno elemento de trabalho é igual a Q0 e escalar dl, onde o meu dl é igual a menos dr' na direção R, uma pequena variação no meu deslocamento. E o E é igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R' na direção R. Percebam que eu estou usando a variável R' para descrever o percurso. O R' aqui vai variar desde infinito até a posição R, que é o ponto P. Substituindo no elemento de trabalho, eu tenho que isso é igual a menos Q0, 1 sobre 4πε0, Q dr' sobre R'², produto escalar do versor R pelo versor R, e isso é igual a 1, de modo que o meu trabalho total realizado para trazer uma carga desde lá do infinito até o ponto P, o trabalho é igual a menos Q0 sobre 4πε0, a integral desde o R inicial, que é o infinito, até o R final, que é R', de dr' sobre R' ao quadrado. Essa integral é muito simples de ser resolvida. E eu quero aqui calcular o potencial elétrico. Então, eu vou relacionar o trabalho pela carga Q0 a variação do potencial elétrico. Então, o trabalho dividido por Q0 é igual a menos a variação do potencial. E isso é igual a menos Q sobre 4πε0, a integral de infinito até R de dr' sobre R'². Resolvendo a integral, que é menos 1 sobre R', avaliado de infinito até R. Eu vou obter que potencial final menos o potencial inicial é igual a Q sobre 4πε0, menos 1 sobre R mais 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, isso aqui é zero, de modo que eu posso associar esse segundo termo ao potencial inicial, que é o potencial lá no infinito, e eu tenho que o potencial final é igual a menos 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Esse seria o potencial da carga Q0 no ponto P. Percebam que existe aqui uma arbitrariedade com relação ao sinal. Este sinal só é negativo porque nós estamos trazendo a carga do infinito até o ponto P.
Se tivéssemos feito o trabalho contrário, este potencial seria um potencial positivo, que V é igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R, quando eu vou com a partícula do ponto R até o infinito. Para que não haja dúvida com relação à notação usada no livro, nós iremos utilizar aqui que eu sempre vou deslocar a minha partícula do ponto P para o infinito, ok? Então, a notação que a gente vai usar é essa que está sublinhada pela caixa vermelha. E se eu tiver mais de uma partícula e eu quero calcular o potencial num ponto P, vale o princípio de superposição. Então, o potencial é a soma dos potenciais produzidos por cada uma das partículas. Isso vai ser igual a 1 sobre 4πε0, somatória de I igual a 1 até o número total de partículas, que eu estou chamando de N, de QI sobre RI. Eu vou somar aqui a carga de cada uma das partículas dividido pela posições dessa partícula. Para que a gente faça um exemplo sobre esse potencial de várias partículas, eu vou calcular o potencial elétrico de um dipolo elétrico, ok? Então, o nosso dipolo aqui, eu vou colocar uma carga positiva a uma distância Q sobre 2 da origem na direção Z e a carga negativa a uma distância Q sobre 2 da origem na direção negativa aqui, ok? Eu preciso conhecer aqui qual é o potencial gerado num ponto P. Percebam que agora o ponto P não precisa estar exatamente sobre o eixo o eixo de simetria do meu potencial, Então, o ponto P não precisa estar sobre o eixo Z, como a suposição usada lá no campo elétrico para facilitar as contas. O ponto P pode ser arbitrário em qualquer ponto. Então, eu preciso conhecer qual é o potencial devido à carga positiva nesse ponto e qual é o potencial da carga negativa nesse ponto. Então, usando que a soma dos potenciais, eu tenho que o potencial total no ponto P é 1 sobre 4πε0, Q sobre R+, menos Q sobre R-. Então, eu preciso calcular quem é o R+, a distância da carga mais ao ponto P, e a distância da carga menos até o ponto P, dada por R-. Para calcular essas distâncias, eu vou escrever a distância R do ponto em coordenadas esféricas, que vai ficar R cosseno φ, seno θ na direção I, mais R seno φ, seno θ na direção J, mais R cosseno de θ na direção K. A distância R+, é justamente o R menos D sobre 2 na direção K. Então, é a posição do ponto menos a posição da partícula. E a R- é o E, que é a posição do ponto, menos a posição da partícula. Então, menos D sobre 2 com menos, aqui ficou mais. Ficou R mais D sobre 2 na direção K. Substituindo na R+, eu tenho essa expressão, que eu estou procurando o módulo, né? Então, eu vou fazer o quadrado das componentes. Percebam aqui que o último termo entre chaves aqui, ele é R cosseno θ menos D sobre 2 ao quadrado, que é justamente a subtração, por mais. Para o R-, eu também tenho os termos de R ao quadrado, só apenas o último termo, que tem R cosseno θ mais D sobre 2 ao quadrado. Essas expressões elas podem ser simplificadas se você usar a relação fundamental da trigonometria, onde cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, isso é igual a 1. E também seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Para fazer isso, você precisa colocar inicialmente r ao quadrado e seno ao quadrado de θ em evidência. Daí você vai tirar uma dessas relações trigonométricas. Depois, você tem que expandir o termo r cosseno θ menos d sobre 2 ao quadrado. Daí você vai tirar outra e você vai chegar no final,
que R mais e R menos é igual a essas expressões. Colocando o R quadrado em evidência, para simplificar ainda mais a nossa notação, eu vou ter essas duas expressões. Substituindo agora esses dois valores de R mais e R menos no meu potencial, eu vou obter que, tirando em evidência o Q e o R, eu ainda consigo simplificar o meu potencial. Mas ainda ele está muito feinho, né? E vai ficar pior. Vamos agora tirar o mínimo. Tá? Vai ser o produto dos denominadores. E em cima vai ficar a soma dos numeradores. Vai ficar a soma dos denominadores. Ok? E ainda, essa expressão ainda não está muito agradável aos olhos. E a gente vai simplificar isso usando algumas aproximações. A primeira dela é que R vai ser muito maior do que D. Quando eu considerar pontos que estão muito distantes com comparação a D, eu tenho que D sobre R é muito menor do que 1. De modo que os termos quadráticos de D sobre R eu vou desprezar. Então, eu vou cancelar e vou falar que isso é zero. De modo que a minha expressão se torna mais simples. Mas ainda não está legal, porque eu ainda tenho esse elevado a meio aí. Então, para isso, eu vou utilizar a série de Taylor, né? Expansão em série de Taylor, para que eu simplifique a minha expressão. Quando eu tenho mais ou menos x elevado a n, e eu aplico a série de Taylor em torno de zero, eu obtenho que essa quantidade é igual a 1 mais ou menos nx, para quando o x é muito menor do que 1, que é o caso que a gente está avaliando. Aplicando a nossa situação, eu tenho que 1 mais ou menos d cosseno de θ sobre r elevado a meio é aproximadamente igual, uma aproximação muito boa, tá? De 1 mais ou menos d cosseno de θ sobre 2r. Então, vou substituir na minha equação do potencial e vou obter algo bem mais agradável. Fazendo as simplificações, né, que eu vou ter 1 menos 1, vai dar 0, e d cosseno de θ sobre 2r mais d cosseno de θ sobre 2r, isso vai dar d cosseno de θ sobre r. Embaixo, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, isso vai ficar o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. De modo que o meu potencial no ponto P é igual a 1 sobre 4πε0 d cosseno de θ sobre r dividido por 1 menos d quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre 4r ao quadrado. Usando aqui a simplificação utilizada anteriormente, que os termos em d ao quadrado sobre r quadrado eu desprezo, eu obtenho o meu potencial final como sendo que d cosseno de θ sobre 4πε0 r ao quadrado. Lembrando aqui que P é igual a Q vezes D, eu escrevo o meu potencial para um dipolo elétrico num ponto P qualquer, como sendo P cosseno de θ sobre 4πε0 r ao quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui a característica do meu dipolo, que é o momento de dipolo P, e eu tenho o cosseno de θ. Esse θ é justamente o ângulo da posição P até o eixo Z, que é o eixo do meu dipolo, tá? Que é o eixo onde o meu dipolo aponta. O dipolo aponta da carga negativa para a carga positiva. Então, esse ângulo θ é o ângulo entre o eixo do dipolo e a posição R. Então, essa foi mais uma aula e até a próxima.